E como prometido, estamos aqui de novo e agora para falar sobre o seno, cosseno e tangente no nosso ciclo trigonométrico. Só que antes de iniciarmos aqui, pessoal, visitem o nosso site matematicabajosé.com e caso esteja gostando das nossas videoaulas aqui, inscreva-se também no nosso canal para receber as atualizações, né, os vídeos que estão sendo postados aqui no YouTube, tá ok? Então, conheça o matematicabajosé.com e também inscreva-se no canal caso esteja gostando das nossas videoaulas. Beleza, então vamos apagar isso aqui e vamos continuar na nossa videoaula. Como prometido, né, eu estou falando aqui, que eu tinha falado, vamos falar sobre o nosso seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, tá ok? Então, conhecendo o ciclo trigonométrico, vimos que aqui seria a origem do nosso, então aqui quando o ponto está aqui exatamente no nosso eixo X, que agora, como vamos começar a trabalhar com seno e cosseno, não vamos chamar mais de eixo x nem y, vamos chamar o eixo vertical do eixo seno, dos senos, e aqui o eixo horizontal do eixo dos cossenos, beleza? Então o eixo cosseno tem, o cosseno tem o seu próprio eixo e o seno tem também o seu próprio eixo, que seria esse eixo vertical. Beleza, então se andássemos aqui onde o ponto estaria na origem aqui, ou seja, quando o ângulo é de 0 grau, pois a gente não tem nenhum ângulo aqui. Se andássemos no sentido positivo, já vimos isso, esse sentido seria, o sentido anti-horário seria o positivo, então vamos encontrar um outro ponto, certo? Então esse ponto aqui é o ponto, vamos chamar de P, esse ponto ele tem como coordenadas 1 e 0, certo? Onde o cosseno é 1 e o seno é 0. Olha só, a gente já está agora, não é mais x nem y, e sim, o seno é 1 e o cosseno é 0. Beleza, nesse ponto aqui, por exemplo, o ponto ele vai ter outras coordenadas, certo? Ele vai ter um valor, que vamos chamar de cosseno, e um outro valor que vamos chamar de seno. Agora é cosseno e seno. Tranquilo? E quem seriam esses valores? Ora, vamos fazer um triângulo retângulo aqui, vamos formar um triângulo retângulo, já que a gente trabalhou com triângulo retângulos, certo? Então, perceba que nesse ponto formamos um ângulo com relação à nossa origem aqui, certo? Vamos chamar esse ângulo de θ, poderia ser qualquer ângulo. Trabalhando com triângulo retângulo, sabemos que, lembrando aqui do nosso só, cá, toa, certo? Lembrando isso aqui, com relação ao nosso cateto oposto ao ângulo aqui, ao cateto oposto, vamos trabalhar com seno, certo? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, ou seja, essa altura aqui, vamos dar um valor para ele, a altura desse triângulo é exatamente essa altura aqui, né? Vamos dar um valor que a gente não sabe, vamos chamar isso aqui de A, ok? Então, o seno de θ vai ser igual à altura desse triângulo, que é A, dividido pela hipotenusa. Como o raio é unitário, o valor desse raio é igual a 1. Ou seja, seno de θ vai ser igual a o próprio A. Então, o seno desse ângulo vai ser igual a exatamente o tamanho de A aqui. Ó. Se você pegar uma régua e saber o tamanho de A, você vai saber que o seno desse ângulo é o tamanho de A. Tá ok? Ou seja, o seno do ângulo, vamos escrever aqui, é igual a A. Então, quer dizer que para cada ângulo, o seno daquele ângulo vai me dar exatamente a altura que aquele ponto está formando, a altura que daquele ponto, ok? Então, a altura daquele ponto, que seria, no caso, esse triângulo retângulo aqui. Essa altura aqui, é exatamente igual ao seno desse ângulo. Se, por exemplo, fizéssemos aqui pelo cosseno, utilizando o cosseno, então, o cosseno desse ângulo vai ser igual, o cosseno, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente a esse ângulo é esse tamanho aqui, que vamos chamar de B, certo? Então aqui estaria o triângulo retângulo, então esse tamanho aqui vamos chamar de B. Então, B, o cosseno do ângulo, vai ser igual ao cateto adjacente, que é B, pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo vai ser igual ao próprio B. Então, o cosseno desse ângulo é justamente esse tamanho aqui. Olha só que maravilha, né? Com relação às tangentes, ora, se o seno tem o seu eixo, o cosseno tem o seu eixo, não custa nada a gente dar um eixo para a tangente, certo? E o eixo da tangente, pessoal, ele é paralelo, ok? Vamos trazer mais um pouco para cá. Ele é paralelo ao eixo dos senos. Então, ele vai ser paralelo, seria um pouco mais ainda aqui. Então, ele vai tangenciar, Então, tangente, lembrem. Então, ele vai tangenciar o nosso círculo trigonométrico e ele é
paralelo ao eixo dos senos, tá ok? Então perceba que eles são paralelos. E como é que a gente acha, por exemplo, a tangente? Ora, pegue esse ponto aqui, por exemplo, a tangente de θ. Você parou aqui, certo? Mas continuaríamos até tocar a nossa, né? Faríamos uma projeção aqui até tocar o eixo das tangentes. E esse tamanho aqui, pessoal, olha só. Esse tamanho aqui seria exatamente a tangente de θ. Então, esse valor aqui seria a nossa tangente de θ, tá ok? E perceba, né? A gente poderia também encontrar a tangente de θ fazendo o seguinte, só lembrando, a gente viu que a tangente de um ângulo nada mais é que o seno de um ângulo pelo cosseno de um ângulo. Ou seja, você sabe, você encontrou o seno do ângulo, né? Achou um valor. Achou o cosseno de um ângulo, que foi B aqui no caso. A tangente desse ângulo, então a tangente de θ, vai ser igual a A por B, tá ok? Então vai ser o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Aí você vai encontrar esse tamanho aqui, beleza? Eu trouxe aqui até o nosso querido GeoGebra para a gente visualizar um pouco mais, né? Então perceba aqui, ó, por exemplo, o ponto ele estaria aqui nas coordenadas onde ele vale cosseno 1, seno 0. Perceba que se continuarmos andando no sentido positivo, o nosso... vamos colocar aqui, marcar o seno também, né? Então, perceba que o nosso seno, que seria a altura do nosso triângulo, ele vai aumentando. Então, claro, ele estaria aumentando. Enquanto que o nosso cosseno ele vai diminuindo, ó, que seria a base do nosso retângulo. Então, perceba que o retângulo, a base vai diminuindo, mas a altura vai aumentando. Esse ponto aqui, ó, então, para cada ponto, né, vamos ter um valor de cosseno diferente do seno. Então, o seno está aumentando, o cosseno está diminuindo. Então, perceba que o seno aqui ele vai chegar a 0 e o cosseno vai ser igual a... Aliás, o cosseno vai chegar a 0 e o seno vai ser igual a 1. Se andarmos no segundo quadrante, perceba que o nosso cosseno, né, ele continua diminuindo, está ficando mais negativo, vai chegar até menos 1, certo? Porque 0 é maior que menos 1, então ele está diminuindo. E o cosseno ele também está diminuindo. Ó. Ele está diminuindo, foi de 1, está a 0,5 e continua diminuindo. Né? E você poderia visualizar em todos os quadrantes aqui. Outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção também é que, perceba que, deixa eu pegar a caneta aqui, perceba que no primeiro quadrante, o nosso seno, né, e o cosseno são positivos. Então, no primeiro quadrante, vamos marcar aqui, ó, o ponto, né, sempre vai ter o cosseno positivo e o seno também positivo. Se continuarmos andando aqui, perceba que o ponto, né, sempre vai ter o cosseno negativo e o seno positivo. E isso dá para ver aqui, ó, o cosseno é negativo e o seno ele continua sendo positivo. Então, nesse quadrante aqui, o cosseno é negativo e o seno ele é positivo nos pontos, certo? E continuando aqui, indo para o terceiro quadrante, perceba que nos pontos aqui, ó, o cosseno, né, basta olhar aqui, o cosseno e o seno são negativos. Então perceba que o cosseno e seno são negativos. Então vamos marcar aqui, ó, no terceiro quadrante, o seno e o cosseno, né, os pontos, são negativos e negativos. Já no quarto quadrante, o seno, né, essa altura aqui, continua negativa, mas o cosseno já é positivo. Então perceba que o cosseno ele é positivo. Tá ok, pessoal? Então, marcando aqui também, no segundo quadrante, temos que os cossenos são positivos, né, os pontos, e os senos são negativos. Tá ok? A tangente, por sua vez, ó, imagine aqui a nossa tangente. Opa, deixa eu marcar aqui. A nossa tangente, perceba que no primeiro quadrante, ok? Então, no primeiro quadrante, ela sempre vai ser positiva. Então, observem aqui, a gente já vai explicar o porquê. Observem aqui, ela vai ser positiva. Vai chegar no ponto que essa tangente ela não existe, ó. Tá aqui indefinida, né? E vai continuar sendo negativa. A gente já vai ver por quê, ó. Perceba que, como a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, então se o cosseno é negativo e o seno é positivo, mais com menos é menos. Por isso que a tangente está negativa aqui. Aqui, por sua vez, a tangente ela vai ser positiva, menos com menos é mais, certo? A tangente aqui vai ser negativa, mais com menos, né? Eu esqueci de escrever aqui, ó. Aqui teríamos o cosseno positivo e o seno negativo, né? Então, mais com menos é menos, então a tangente vai ser negativa. Se continuarmos aqui no primeiro quadrante, como o seno e o cosseno são positivos, a tangente vai ser positiva também. A gente poderia até explicar essa ideia aqui, ó.
Então, por exemplo, para encontrarmos a tangente, temos que projetar aqui, certo? Perceba que a tangente aqui seria a parte positiva da tangente. Aqui seria a parte negativa da tangente, certo? Então, as tangentes aqui são positivas. Se viermos para o segundo quadrante, por exemplo, essa tangente, né? Então, a gente vai ter que tracejar aqui. Então, aqui a gente vai ter o nosso ângulo com relação à origem. Então, aqui teríamos o nosso ângulo. Só que a tangente, o eixo da tangente está para o lado de cá, né? Então, teríamos que projetar esse nosso ponto ali. Então, teríamos que projetar. Então, essa medida aqui seria o valor da tangente no segundo quadrante. Por isso que no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Então, perceba que ela está na parte negativa do eixo, certo? No terceiro quadrante, o ângulo aqui, teríamos um ângulo maior, certo? Então, esse ângulo aqui, como o eixo da tangente está para o outro lado, teríamos que projetar para o lado onde está o eixo. Então, perceba que a tangente agora ela é positiva, vai ter um valor positivo, ok? Se continuarmos pelo quarto quadrante, desculpe, né? Então, esse ângulo com relação à origem, então ele começou aqui e deu uma volta até chegar aqui, certo? Então, esse ângulo ele vai ter uma outra medida. Esse ângulo aqui, a tangente dele, né? Então, projetando aqui, a tangente dele vai ser negativa. Então, perceba que também está aqui no nosso eixo negativo da tangente. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico e espero vocês também na próxima aula. Beleza? Valeu!